Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ESG FIP. Eu sou o Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial ligado à FIP, que é o Diálogos ESG. E a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e eu vou moderar este nosso encontro. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a todos que estão nos acompanhando o estado da arte da temática sustentabilidade e aplicação dos fatores ESG nas organizações. Lembrando, sempre todos que nos acompanham, que ESG é uma sigla que representa as palavras em inglês: Environmental, Social, Governance. Mas a gente vai construir aqui um pouco do linguajar aportuguesado, vamos falar em ambiente, no social e na governança corporativa. Esse projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ESG na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ESG FIP tem o patrocínio da Abra Inc., Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, que imediatamente, através de seu presidente Luiz França, entendeu a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que a entidade se relaciona e junto ao mercado. Também precisamos dizer onde estamos, Estamos aqui no estúdio do Sindiprestem, que é o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, e que nos apoia neste projeto, local este que faremos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ESG, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP, e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, e também nos canais e plataformas da Abra Inc. e do Sindiprestem. Também, se você nos acompanha, tiver interesse em participar do curso ESG na prática, nos módulos básico e avançado, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Muito bem, para dar início ao nosso programa de hoje, quero apresentar os nossos dois convidados. A Bárbara Sapunar, diretora de Sustentabilidade e Comunicação da Nestlé. Muito obrigado pela presença, Bárbara. Obrigada. E o Sérgio de Carvalho Maurício, presidente da ABRE, Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrônicos e Eletrodomésticos. Sejam muito bem-vindos. Bacana estar aqui com vocês, a gente vai ter um bate-papo, um diálogo gostoso, e eu tenho certeza que vocês poderão muito contribuir nesse nosso encontro. Mas, Bárbara, eu vou começar com você. Para o Obsec, se apresente para o nosso público e fale em linhas gerais das atividades da diretoria de Sustentabilidade e Comunicação da Nestlé, por favor. Bom, olá pessoal, meu nome é Bárbara Sapunar, sou responsável pela área de Sustentabilidade e Comunicação na Nestlé. E basicamente minha área é responsável por promover, criar e promover iniciativas que nos ajudem a equilibrar o nosso impacto no planeta e também contribuir com ações de impacto positivo, a nível social. Então, essa minha área é uma área que, na verdade, interage com muitas áreas da organização, A gente tem o dia a dia muito, muito colado junto das unidades de negócio, que são as que também têm os desafios, que estão pautados desde a produção, desde o pós-consumo, passando pelo pós-consumo, inovação. Então, a gente trabalha com as unidades de negócio, com inovação, com supply chain, técnica, jurídica, enfim, com uma série de áreas para criar e implementar essas iniciativas de impacto positivo, Também sou responsável pela área de comunicação dessas iniciativas, que basicamente é um desafio bastante grande em termos de coordenação interna, porque a Nestlé é uma empresa muito, muito grande, então é importante entender o que a gente está fazendo nessa agenda que já é intrínseca da companhia há muito tempo.
Então, a gente tem aí um esforço de dar visibilidade ao que a gente está fazendo, de uma forma simples, para que as pessoas entendam e os nossos parceiros também consigam somar os esforços. E esse é um desafio, né? Primeiro, simplificar e, ao mesmo tempo, atrair também parceiros que sejam qualificados e consigam contribuir para a nossa agenda e, ao mesmo tempo, também nos desafiar, né? Sim. Porque é uma agenda que realmente todo mundo está aprendendo, mesmo que para a gente seja uma agenda já há bastante tempo, a gente precisa também de alguém que traga o novo, desafie e construa junto. Então, esse é um pouco do dia a dia, bastante complexo, bastante elétrico, mas muito, muito gostoso. Bacana, Bárbara, eu não posso deixar de escapar, né? Esse teu sotaque quer dizer o quê, dona Bárbara? É importado do país do vinho. Da onde do Chile, do Chile, eu sou importado no Chile, mas já tenho 2 filhos já que não perdoam arroz e feijão, então há muito tempo já estou aqui. Me considero já uma brasileira. Muito obrigado aí pela presença, Bárbara. Só para destacar, eu particularmente tenho uma relação de muitos e muitos anos com a Nestlé. Eu sou atualmente vice-presidente da ADVB, que é a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing no Brasil. Já fui presidente da entidade e os presidentes, ao longo dos últimos 30 anos da Nestlé, sempre foram membros do conselho da ADVB. Então nós sempre tivemos uma super relação, acompanhamos e desenvolvemos várias ações, então a gente conhece muito a estrutura da empresa e tudo que ela impacta e representa no Brasil e no mundo, né? Muito bacana. Sérgio, agora chegou a sua hora. Se apresente também para o nosso público e fale um pouco da Abre, né? E as suas atividades como entidade, por favor. Bom, olá, Bárbara. Olá, Lívio. É uma honra e um privilégio ter recebido esse convite, ao qual agradeço realmente muito. Eu acho que é sempre muito bom ter uma oportunidade para falar de ESG, em especial do trabalho que a gente tem feito na Abre, né? A Abre é a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, uma associação sem fins econômicos que foi criada há 10 anos. Na época, por alguns fabricantes de eletroeletrônicos e eletrodomésticos, já pensando na implantação do sistema de logística reversa para esses produtos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi publicada um ano antes e esses fabricantes decidiram, então, criar a associação com esse objetivo, né? Hoje, 10 anos depois, nós temos 54 associadas, entre elas a Nestlé, acabava de comentar isso com a Bárbara, que representam no total 186 marcas. Portanto, nós temos uma participação bastante expressiva nesse setor de eletroeletrônicos e eletrodomésticos. E qual que é o nosso objetivo? Implementar o contrário da logística direta, né? Esses produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos que acabam trazendo tanta alegria na vida das pessoas, transformam a vida das pessoas quando eles chegam, né? Promovendo mudanças tecnológicas, facilidades para o dia a dia, eles acabam se transformando um problema muito sério se eles forem descartados de maneira inadequada. Eles vão parar no meio ambiente, contaminando lixões, comprometendo a vida útil dos aterros sanitários e pior ainda porque muitos desses equipamentos acabam sendo descartados a céu aberto, nos rios, nos mares, nas praias, em terrenos, e eles podem levar não só a problemas de contaminação ambiental, mas também problemas de saúde. E aí o nosso papel é estabelecer um sistema que permita o recebimento desses produtos, o transporte, consolidação, para que finalmente ele chegue numa empresa que todo mundo chama de recicladores, né? Nós chamamos de empresa de manufatura reversa, né? Ao invés de montar os equipamentos, esses equipamentos são desmontados, né? Os materiais que compõem eles são triturados e eles se transformam de novo em matéria-prima para que eles possam ser reinseridos em alguma cadeia produtiva. E se a gente consegue isso, a gente fecha o ciclo da economia circular. E eu não tenho dúvida, Sérgio, que a gente está vivendo um momento ótimo dessa nossa conversa, porque muitas frentes podem se abrir para que a atividade de reciclagem de eletroeletrônico e eletrodoméstico se complemente no país e, ao mesmo tempo, gere a consciência de todos os usuários, né? Sejam privados, sejam públicos, sejam cidadãos ou que representam determinada atividade. E isso é notória, essa percepção pós-pandemia, né? O processo de pandemia trouxe uma
uma presença maior das pessoas junto à tecnologia, né? Como em nenhum momento da história. E isso leva ao descarte, leva à necessidade de você reciclar. E o tema entra, assim, na minha opinião, como uma pauta muito importante. E foi por isso que a gente está construindo esse diálogo com você, através da Abre, para que isso possa se tornar um conteúdo bacana, de conhecimento de todos que estão nos acompanhando, e ao mesmo tempo ter uma intervenção na estrutura da economia nacional. E eu também quero destacar, Sérgio, que a gente tem uma oportunidade diferenciada de colocar a mão na massa. Você deve estar acompanhando, nós tivemos uma conversa muito positiva com a Vertas, né? Que é uma empresa que é uma das parceiras da Abre, porque, Bárbara, não sei se vocês sabem, mas eu sou presidente da Associação Paulista Viva, que é a entidade que cuida da Avenida Paulista e região. E a Avenida Paulista fez no final do ano passado 130 anos. E para comemorar todo esse cenário, né, tão qualificado de representação da Avenida Paulista, nós, através de um fórum e agora com todos os encaminhamentos, nós montamos um programa chamado Avenida Paulista Sustentável, criando o conceito do primeiro distrito sustentável local. E já fazendo uma série de ativações, assim, chamando todos os stakeholders, e uma das ações será a reciclagem dos eletroeletrônicos, né? Então, a ideia é, com uma operação de logística, trazer todo esse ambiente construído à luz da sensibilização, da conscientização de todos os públicos envolvidos, atraí-los para darem sua contribuição para esse pedaço de um dos eixos, né, que é destino final de resíduos, do grande programa Avenida Paulista Sustentável. Então, vai ser muito bacana a gente estar aqui dialogando, entendendo, né, trazendo essas suas informações, Sérgio, porque com isso a gente ativa esse espaço importante na sustentabilidade. Muito bem. A pauta principal, acho que todo mundo tem super reconhecimento, né? A pauta principal do mundo é sustentabilidade, né? O tema tomou conta das conversas, das estratégias das organizações, das lideranças empresariais, das lideranças públicas, do noticiário, né? E muita coisa foi acontecendo até por esta pressão da área de comunicação, né? Eu estou há muito tempo discutindo sustentabilidade, há muitos anos. E eu falava muito, e eu sou muito acessado, escrevo em vários artigos, em vários jornais, revistas, e eu falava muito para os responsáveis pelas áreas de comunicação, nos veículos. Vocês têm que entrar em cena, porque se o veículo pressionar, o poder público se mexe, a iniciativa privada se mexe, e o cidadão fica consciente. E agora a gente está chegando nesse momento, não há mais dúvidas, né? E aí eu tomei a liberdade de trazer para vocês, para discutir juntos, rapidamente, uma notícia agora, do dia 4 de fevereiro, quando a Pricewaterhouse divulga, através da Isto é Dinheiro, uma pesquisa que mostra que a agenda ESG ainda não é prioridade dos CEOs, né? Então, a notícia principal diz: ESG, muito aquém do discurso, né? O discurso está presente na boca de todos os CEOs, mas na prática, e a conclusão é o seguinte: um novo olhar para o futuro, os CEOs do Brasil e do mundo estão mais preocupados com o potencial efeito de um ataque cibernético ou com o choque macroeconômico sobre os resultados das suas empresas do que com os desafios com as mudanças climáticas e a desigualdade social. Então, isso para nós é um ponto que converge esse diálogos, porque vocês são dois representantes claros da preocupação, seja de uma organização privada, seja uma organização que institucionaliza o tema, e que botaram a mão na massa, e que compreendem, estão sensibilizados, e esta sensibilização que a gente quer passar para o nosso público que nos acompanha. E para isso, Bárbara, eu te pergunto, nesse primeiro insight aqui que a gente vai dar juntos, diante dessa constatação da pesquisa,
e eu tenho claro que a Nestlé dialoga com muitos públicos, né? No mesmo nível da Nestlé ou dos seus fornecedores e demais stakeholders. Você percebe na sua interlocução com outras empresas que esse posicionamento é real? Quer dizer, muita gente discursa, mas na prática fica a desejar? O que eu percebo, né, nas nossas interlocuções é que é uma agenda, primeiro, muito nova, né? Uma agenda muito nova que, de certa forma, explodiu, acelerou depois da pandemia. E ao ser nova, né, tem, obviamente, um desejo de participar, tem um desejo de mostrar que as empresas são parte. Entretanto, quando é uma agenda nova, né, a gente precisa de tempo para sedimentar essa agenda e particularmente talento dentro das companhias, conhecimento técnico, né, dentro das companhias para poder acelerar essa agenda. Então, eu não consigo te falar, olha, é mais barulho do que realidade. O que eu posso ver é que hoje tem um interesse genuíno, embora ainda tenha um espaço para construir nesse talento e nesse conhecimento técnico dentro das companhias. Eu acho que essa jornada é natural. Tem empresas como a Nestlé que a gente se enxerga como uma empresa que começou já com criação de valor compartilhado há mais de 150 anos. Tem outras empresas que estão acordando para essa agenda hoje. E toma tempo. A gente está há 150 anos, né? Outras empresas começaram agora. Eu acho que, eu acho que o papel nosso, né, como sociedade, como instituição, como companhias, não é apontar o dedo de você está fazendo mal. É um momento de colaborar e falar, olha, realmente a gente pode dividir e compartilhar conhecimento para que a tua jornada em ESG seja mais rápida. Acho que isso é muito mais a pegada que a gente deveria ver. Né? Encurtar o caminho, porque é uma agenda que realmente é muito, muito nova. E isso precisa realmente de, né, aterrissar na gestão da companhia para que realmente vire não uma estratégia no papel, senão a prática com ações, accountability, responsabilidade e tudo mais. Então, acho que é uma questão de tempo. Obviamente, a gente está com tempo curto e, por isso, eu acho que a colaboração com grandes empresas, com outros parceiros, como, por exemplo, a Nestlé, outros que já começaram um tempo atrás, vai servir muito para alavancar conhecimento e, dessa forma, a gente conseguir acelerar a jornada de outros parceiros. Né? E, na verdade, Sérgio, também é um tema que as empresas não vão mais deixar de conduzir, né? Esse é o grande legado que elas vão deixar para as gerações, porque não tem mais retorno, né? É assumir esse papel e é como você está falando, nós precisamos encurtar. E eu acho que é importante isso da visibilidade, né? Eu acho que no momento que a gente é visível, que a gente começa a falar, a gente não tem volta atrás. Você falou, já tem que agir. Né? Então, na época da transparência, você não tem como você falar e não fazer, né? Porque alguém vai cobrar. Então, se não é pela inspiração ética e de valores, a gente vai ser cobrado também pelas pessoas, pelos consumidores, pela opinião pública. Então, acho importantíssimo que a gente comece a falar sobre o tema e que isso seja o mais transparente possível, para dessa forma acelerar. Perfeito. E a gente percebe que essa onda é um ciclo virtuoso mesmo, né? Em todas as partes estão acompanhando, é como você comentou. Se a empresa não fizer, a transparência vai pegar, seja pelos olhos do consumidor, sobre os olhos dos seus fornecedores, sobre os olhos do público em geral, o mercado, né? A bolsa, enfim, tem todos hoje aspectos de transparência muito fortes. E no caso, Sérgio, quando você estabelece uma dimensão de projetos para a ABRE, né? Como é que a entidade vem impactando na questão do destino final dos resíduos eletrônicos? A grande contribuição da ABRE nesse contexto. É uma pergunta interessante, porque eu acho que existem dois componentes fundamentais para a gente conseguir fazer a logística reversa desses produtos. Primeiro, é necessário ter infraestrutura, né? Se você não tem quem transporte, quem faça efetivamente a manufatura reversa, é impossível. Não adianta simplesmente coletar e armazenar esses produtos. Mas o outro aspecto, que no nosso caso aqui no Brasil é fundamental, é o estabelecimento da cultura do descarte consciente. Infelizmente, eu diria que o maior obstáculo que nós temos hoje é o cidadão que acaba retendo os produtos, descartando de forma inadequada. Né? Nós comentávamos ainda há pouco da pandemia, né? Eu acho que
Esses grandes eventos, né, como guerras, pandemias, eles não mudam o curso da história, mas eles aceleram. Né? Então, definitivamente, eu acho que essa preocupação com descarte foi acelerada pela pandemia. Como você mesmo comentou, Lívio, né? Durante a pandemia, as pessoas ficaram mais reclusas em casa, mais distantes, e aproveitaram para melhorar a sua condição de instalação, a sua qualidade de vida dentro de casa, trocando eletrodomésticos, comprando eletrônicos novos, até porque quem não podia gastar para passear, para viajar, para sair, aproveitou o dinheiro para melhorar a condição de vida interna, né? E com isso gera-se descartes, né? E muitos desses produtos acabam indo parar no lixo, né? Nós temos sempre um slogan dentro da associação que é do fone de ouvido à geladeira. O fone de ouvido o pessoal enrola no dedo e joga no lixo, e a geladeira coloca no terreno do lado para poder ser descartada, deixa na calçada para alguém levar. E eu acho que os projetos que nós temos trabalhado vão nessas duas linhas. Primeiro, implementar uma rede de pontos de recebimento bastante expressiva no país. Hoje a ABRE já tem mais de 3.100 pontos de recebimento de eletroeletrônicos e eletrodomésticos espalhados pelo país. Mais, né? E o segundo ponto é divulgar, né? Então, investindo em comunicação. E eu acho que o papel da mídia é realmente fundamental, porque, na realidade, toda a sociedade tem papel importante. O governo, eu acho que deu um passo importante quando, em fevereiro de 2020, estabeleceu uma nova lei, o Decreto 10.240, que atribuiu responsabilidades à cadeia de distribuição dos produtos eletroeletrônicos por implantar essa logística reversa. Agora vem o papel da população, de efetivamente fazer o descarte, de cobrar dos fabricantes que eles se preocupem com isso, né? Eu digo que, à medida que a cultura muda, a população começa a exigir produtos com selos verdes, com atestado de sustentabilidade. A iniciativa privada, o governo tem que se adequar. Então é fundamental essa conscientização, e boa parte dos projetos da ABRE vão nessa linha, da gente conscientizar mais. Você me fez lembrar, eu coordeno o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. E nós estamos discutindo com a Sabesp e com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo um projeto chamado, isso vai chegar na Nestlé, viu? Guardiões do Rio Pinheiros. Por mais que o governo faça e tal, quem tem que assumir o protagonismo, o engajamento é a sociedade, né? Então, nós estamos trabalhando esse projeto, apresentando para o governo, e quem vai conduzir é a iniciativa privada. E aí, o testemunho da Sabesp. Porque o que acontece no Rio Pinheiros? Ele é o grande desaguadouro dos córregos. E o que tem mais nos córregos? Cama, colchão, eletrodoméstico. Os caras não têm onde desaguar e deixa tudo ali, joga no rio. Joga no córrego. É terrível, né? Então, isto tudo tem um ciclo aí importante ainda para ser organizado, né? Uma cidade como São Paulo, imagina. Tão complexa, mas é um caminho, né? Que Sérgio Abre tem que construir. Né? Porque tem a parte invisível, aqueles eletrodomésticos que são descartados em terrenos baldios e que vaza óleo, metais pesados, gases que vão para a atmosfera e acabam contaminando o meio ambiente e gerando problemas de saúde para aquelas pessoas que tentam de alguma forma manipular. A gente sabe que existe uma atividade econômica em cima do lixo para aproveitar os materiais que estão ali disponíveis para revender. E isso oferece um grande risco também a essas pessoas. Então, o descarte consciente é realmente fundamental. Não, muito bom. Isso, todo esse conjunto de ações que a ABRE está desenvolvendo vai trazer uma ordenação maior e melhor para o processo, né? Então, vamos ajustar isso e vamos fazer da Avenida Paulista um modelo. Hein? Temos todo interesse. Bárbara, uma questão para você. A Nestlé é uma multinacional que está absolutamente ligada no contexto da discussão ESG, né? Eu quero te dar também um outro testemunho. Pela primeira vez, eu vi a palavra valor compartilhado nos materiais de publicação na Nestlé. E ali no saguão da companhia, né? Você entra na Nestlé, tem um super saguão e tem vários painéis e tal. Então, isso está no DNA da empresa, né? Isso é uma coisa presente. E a minha pergunta é a seguinte: você recebe esses inputs ou determinações do board da companhia, ou as atividades no Brasil nascem à luz do planejamento interno local? Como é que se constrói o contexto ESG?
Eu falaria que os dois, né? Por ser uma multinacional, a gente tem um alinhamento bastante grande em grandes questões, né? E a pauta de ESG é a pauta que garante a sustentabilidade do negócio no longo prazo. Então, tem um alinhamento enorme que parte desde o propósito da companhia até chegar na promessa de sustentabilidade, que a gente chama, né? A gente se enxerga como uma empresa que tem o privilégio de trabalhar com alimento, com comida. E a comida tem um impacto enorme em sustentabilidade, né? A gente tem o que a gente chama de sistema alimentar, começa desde a sementinha, né? O solo que recebe essa semente, quem cultiva a semente, quem, né, enfim, elabora esse produto, manufatura, transporta, consome e finalmente, né, descarta. Então toda essa cadeia, todo esse sistema é altamente complexo. E a gente se enxerga como um ator que precisa alavancar uma transformação desse sistema, mas de uma forma diferente, de uma forma regenerativa, né? E o que é isso? Regenerar, o que a gente está falando precisamos alavancar esse sistema alimentar regenerativo, e já nem mais sustentável, porque a gente enxerga que a gente chegou num nível e que sustentar um sistema que realmente está deficiente hoje, que não está nos levando para o lugar onde a gente quer como humanidade. A gente precisa regenerar. Então, vem essa promessa de sustentabilidade global, de que a gente quer alavancar um sistema alimentar, né, regenerando, né? O que é essa regeneração? Basicamente é contribuir mais, né, do que a gente tira desse sistema, né? É ajudar a reparar esse sistema, essa natureza. Então, essa ambição, essa promessa de sustentabilidade é global. E a gente, como companhia, a gente entende que a partir de trabalhar com alimento, a gente já sabe quais são as áreas que são mais impactadas, né? E que realmente precisam de ação e inovação para ajudar nessa agenda de ESG. Primeiramente, a agricultura. A gente sabe que o nosso alimento é bastante intensivo em agricultura, então a gente sabe também que a agricultura está vinculada com as maiores emissões de gás de efeito estufa. Então, para isso, a gente já tem prioridades vindo da Casa Central, né, lá em Vevey, que definem que uma das principais áreas de impacto onde a gente vai agir é na agricultura regenerativa. E nesse contexto, a gente tem objetivos globais, como, por exemplo, que a gente vai ter 20% de todas as nossas matérias-primas cultivadas com práticas regenerativas, que são essas práticas que ajudam a que a terra, o solo, regenere de forma mais rápida, né? Todas essas práticas são inspiradas na natureza. E aí, então, a gente tem objetivos claros globais, assim como também no pós-consumo. A gente sabe que, além da agricultura, a gente tem um impacto também bastante grande a partir dos nossos materiais, e a gente também faz compromissos globais nessa esfera, né? Nosso compromisso até 2025 ter 100% das nossas embalagens prontas para serem recicladas. Entretanto, todos esses objetivos se englobam dentro de uma grande ambição que a companhia globalmente definiu também ser uma companhia de impacto neutro até 2050, de emissões de gás de estufa líquidas, e a gente tem, né, diferentes passos para chegar lá. Agora, como isso se desdobra localmente? Não é simplesmente um copia e cola, né, copia e cola de lá. A gente, por ser tão grande, o Brasil é uma das maiores operações a nível global, o que a gente fez foi ter uma ambição maior, né? A gente também tem, obviamente, uma responsabilidade maior operando no Brasil, que é um país tão importante a nível ambiental. Então, a gente acelera esse caminho. Em vez de ter 20% dos nossos matérias-primas para serem produzidas com agricultura regenerativa, o que a gente vai ter vai ser 30%. A nível de circularidade, né, que é gerenciar o nosso impacto de resíduos, a gente está se comprometendo agora, isso é um compromisso local do Brasil, que a gente vai reciclar o equivalente a 100% do nosso plástico, né, do plástico que a gente coloca no Brasil, né? E além disso, a gente também entendeu um compromisso local com a bioeconomia, né? Entendendo que a gente é privilegiado, que a gente tem uma natureza maravilhosa, a gente também tomou um compromisso de preservar o bioma amazônico, também com um compromisso de 300 mil hectares preservadas no bioma amazônico, impactando também famílias lá. Então, a gente vai entendendo como a gente decodifica
modifica os compromissos globais a nível local, dependendo da realidade de cada país. E a operação disso tudo que você acabou de comentar, que são as metas, o cumprimento, está dentro da sua diretoria? Então, sim e não, né? Eu acho que isso é super importante também, talvez uma das coisas que a gente deveria compartilhar. Sim, parte dos meus objetivos, do meu time e tal, mas também de outras áreas, como, por exemplo, o planejamento estratégico, a área técnica, supply chain, enfim, todos estão integrados para entregar os mesmos objetivos. Então, esse é um pouco o truque, né? Dos fatores de sucesso, que a gente precisa realmente estar alinhado, integrado nessa agenda, porque não é uma agenda de uma área. Sim. Se a gente deixar como responsabilidade, eu não vou conseguir e não vai conseguir ninguém, nenhuma área isolada consegue. É uma agenda muito grande e a gente, inclusive, dentro só da Nestlé não consegue. A gente precisa de parceiros, nossos clientes e tudo mais. Então, é uma agenda que tem que estar sempre muito orientada para o exterior, né? Olhando quem pode ajudar e de quem a gente pode aprender também. Mesmo o time interno, né? Todos têm que ter a conscientização para o cumprimento dessas metas. Sem dúvida. Muito legal. Sérgio, da sua parte, quais são as metas que a ABRE já tem estipulado para atingir, né? E isto tem alguma definição à luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos e agora por essa nova lei que você já comentou? Como é que você constrói as metas de atingimento da ABRE? Eu acho que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que tem 12 anos praticamente de existência, não estabeleceu metas para nenhum dos sistemas, mas eu acho que... Foi o grande, né? Foi o primeiro impulsionador. Abriu o caminho, né? Sem dúvida, e foi fundamental. Agora, a Lei 10.240, né, o Decreto 10.240, que foi publicado em 2020, esse sim estabelece metas objetivas para o setor de eletroeletrônicos no período que vai de 2021 até 2025. Portanto, 2021 foi o primeiro ano, efetivamente, de implantação desse sistema de logística reversa no país, né? E nós temos 3 tipos de meta, né, que foram estabelecidos no decreto. A primeira meta é uma meta de garantir que todos os produtos que são recebidos têm uma destinação final ambientalmente correta, que eles não vão ser estocados, descartados de uma forma que não seja responsável, né? Então, eles têm que seguir para a manufatura reversa. A segunda meta, que é muito importante, é chamada de meta estruturante, ela estabelece um número de cidades que devem ter participação no processo. Ou seja, nós temos que ter pontos de recebimento ou de entrega voluntária, como são chamados, os PEVs, em até 400 cidades no ano de 2025. E nós já conseguimos superar isso no primeiro ano de implantação. Nós estamos presentes em 1.200 cidades em todo o país, né? É lógico que a conscientização e a divulgação... de algum estado? Tem, na realidade, nós começamos com o projeto em São Paulo, né, e até pela cultura de alguns municípios, nós avançamos mais rapidamente. Mas nós já levamos isso para 11 capitais durante o ano de 2021 e a ideia para esse ano de 2022 é estender para as demais capitais do país. Então, o ano passado nós fizemos parcerias com prefeituras, com secretarias de meio ambiente, de limpeza urbana, aí em cada região tem um nome diferente, para a implantação dessas centrais de logística reversa. Porque hoje em dia, quando o cidadão procura o descarte, ele procura 2 caminhos. Ou ele procura com a prefeitura da sua cidade, ou ele procura com o fabricante. Ele vai olhar lá no manual, no website, num call center, para saber o que fazer com o produto que vai ser descartado. Então, por isso que é tão importante essa parceria também com os municípios e com a rede varejista. E foi por isso que nós demos uma cobertura nacional maior. Nós temos parcerias também estabelecidas com a rede varejista para que eles recebam os produtos, né? E existe uma meta quantitativa, né? É o volume de produtos que é retirado do mercado. Tem metas que são crescentes ao longo desse período e chegam em 17% dos produtos colocados no mercado para 2025, né? Então, é um processo que vai crescendo gradativamente à medida que a cultura também vai se disseminando. Mas a gente sabe que o estabelecimento de uma cultura é um processo que geralmente, né, se você deixar que ele ocorra de maneira natural, ele pode levar 20, 25 anos. Né? Geralmente, os especialistas na área dizem que é uma geração inteira para você conseguir mudar a cultura, né? O que a gente tem que fazer? Muita comunicação, muita campanha, né? Temos que usar a Paulista como uma vitrine para o Brasil e isso vai ajudar muito. Bacana.
O destino da humanidade está claro, né? E nós precisamos, que estamos envolvidos nessas práticas, acelerar para minimizar isso, né? Então, todo o tempo necessário e possível tem que ser encurtado, não tem jeito, né? Então, muito bom. Bárbara, agora tem uma coisa bacana que eu queria que você falasse, porque é importante para todos que estão nos acompanhando. No contexto dos fatores ESG, nos comente um exemplo de atuação da Nestlé que mais chama a atenção nas 3 áreas, né? Na questão ambiental, na sigla, na letra E, na questão social e na questão da governança. Cita assim, na sua visão, o que a Nestlé está entregando que é bacana na questão ambiental, não que irá fazer, mas que já faz. Ambiental, social e governança, na sua percepção. Uau. Uma. Bom, acho que só vou responder um pouco diferente, porque eu acho que é muito difícil a gente separar em silos, né? E falar, olha, aqui eu trabalho no ambiental, aqui eu trabalho social e aqui eu trabalho a governança. A gente enxerga uma integração das diferentes áreas, né? Porque sob o conceito de sustentabilidade, agora de regeneração, a gente entende que quando a gente mexe em alguma parte, né, tudo é impactado. Então, desde esse conceito, a gente trabalha muito, a gente se organiza internamente por cadeias de valor, que a gente chama de cadeias de valor, e as nossas principais cadeias são leite, cacau e café, né? Eu falaria que no caso do leite, que a gente foi pioneiro, né, há bastante tempo, a gente tem um compromisso aí com leite desde 2006, né, onde a gente tem um programa que chama Boas Práticas na Fazenda, que tem como objetivo realmente levar boas práticas para todas as fazendas que são fornecedores da Nestlé. E nesse contexto a gente tem hoje 100% do nosso leite certificado, né, com um apoio, né, constante, né, a nível técnico para essas fazendas, para que elas tenham boas práticas ambientais, boas práticas também de bem-estar animal, boas práticas de gerenciamento hídrico. Então isso vem já desde 2006, né? Aí tem um impacto enorme no nível ambiental. De fato, por exemplo, o ano passado, retrasado, em 2020, a gente começou a premiar as fazendas. Isso é importante também para engajar e para incentivar essa movimentação, essa mudança de mindset, né? A gente começou a premiar as fazendas que demonstrassem um ahorro de água, né, de recurso hídrico. E o que a gente viu é que a partir desse incentivo, né, para as diferentes fazendas, a gente conseguiu poupar 19 milhões de litros de água, né? Então imagina o que isso foi uma parte das nossas fazendas, né? O objetivo que a gente tem é que nos próximos anos a gente chegue a 100% das fazendas com essa tecnologia de saving de água, né? Saving hídrico. Então a gente começa a sedimentar esse conhecimento e a gente incentiva inclusive a implementação. E essa tecnologia é disponibilizada pela Nestlé? Exato. Ou ela sensibiliza a gente sensibiliza e premia, né, monetariamente com reconhecimento as fazendas que implementam e demonstram esse ahorro de recurso hídrico, né? Então tem aí uma parceria entre o incentivo e levar a tecnologia por parte da Nestlé, mas também tem o engajamento do produtor, né? No caso do café, né, a gente também tem um programa que a gente chama Cultivado com Respeito, e não é por acaso, porque o respeito não só pelo planeta, sino também pelas pessoas que cultivam um café maravilhoso e é um patrimônio do Brasil. A gente tem hoje o programa de café sustentável maior do mundo, né, na Nestlé. Então, realmente, o Brasil é o maior produtor, e a gente tem o programa de sustentabilidade do café maior do mundo, né, com mais de 1.200 produtores, né, certificados, e hoje a gente tem 100% do nosso café sustentável. Então, a partir também da disseminação do conhecimento, dessa orientação aos produtores, uma orientação contínua de mais de 10 anos já,
que a gente constrói esse conhecimento, ouvindo muito, é muita troca, não é imposição do tipo você tem que fazer, até porque a pauta de sustentabilidade é algo muito que a gente chama de tailor-made, né? Cada fazenda pode ter uma realidade diferente. Nesse contexto, o time técnico vai sentindo, vai calibrando o que pode dar certo para cada uma das fazendas. Então, primeiro, um apoio técnico, e aí muito impulsionado pelas nossos objetivos de sustentabilidade, e depois a gente reconhece também que a partir desse conhecimento técnico a gente vai para outros lugares, né, que é o impacto social que você comentava. Esse impacto social tem a ver muito com esse contato próximo que a gente tem das fazendas. Hoje a gente entende que, além de disseminar o conhecimento, a gente tem outros desafios nas fazendas, nessa cadeia de café, como, por exemplo, a sucessão familiar. Né? A gente entende hoje que o café está desafiado, e a mesma coisa acontece também com outras cadeias como o cacau, está desafiado porque as pessoas querem ir para a grande cidade. Então a gente se une também aos fazendeiros para fazer programas de mentoria e orientação para os sucessores, né, dos produtores, filhos e netos de cafeeiros, que recebem também conteúdo da Nestlé sobre o potencial do café, técnicas, empreendedorismo, autoconhecimento. Então, dessa forma, eles conseguem se ver também como empreendedores do café. Né? Então, aí a gente tem a parte ambiental, a parte social também. E o tema de governança, né, a gente tem também muito, muito calibrado. Né? Hoje a gente enxerga que nada, se a gente não mede as coisas que a gente faz, dificilmente a gente avança, porque a gente não sabe se está indo bem ou está indo muito, ou está indo ruim. E é, de fato, para mim, um dos desafios da pauta de regeneração, né? Entender que coisa funciona e que coisa não, e a gente aprende na prática. Hoje, a nível de governança, a gente tem globalmente um reporte que a gente publica todos os anos, né, validado pelo GRI, com indicadores em todas as áreas que a gente definiu como de impacto positivo, então tanto no nível ambiental quanto social e de governança. Então isso é um reporte aberto a todo mundo, a todo o público, está disponível inclusive no nosso site. Então isso é um tema de transparência. Além disso, a gente tem também o nosso código de conduta e o de fornecimento responsável, que todo mundo que trabalha com a Nestlé tem que assinar, e aí a gente faz aí esse apoio, esse treinamento de entender quais são as variáveis fundamentais, e aí passamos desde o ambiental, também social, laboral e tudo mais. E, finalmente, eu acho que a gente tem que ter um tracking, um monitoramento próximo, né? Então, para isso, a gente tem mensalmente, né, a nível de board, um tracking, um monitoramento de todas as variáveis, né? Como estamos indo em agricultura regenerativa, como estamos indo em circularidade e em tudo que é economia circular, como a gente está indo no planejamento de bioeconomia, todas as iniciativas que a gente definiu que são fundamentais para entregar a nossa agenda, a gente tem esse monitoramento. Este é um exemplo fantástico, porque aí o ciclo todo está sendo vivenciado. Como mesmo você falou, as interfaces são naturais, né? Está tudo integrado, mas as entregas é que são bacanas, né? Porque você aí tangibiliza tudo o que está acontecendo e depois reporta isso num documento que é o GRI, que é o relatório final que demonstra tudo isso. Né? E eu acho, desculpa se puder adicionar, eu acho que essa proximidade com quem está fazendo acontecer é fundamental. É fundamental porque a gente tem que aprender, a gente não sabe sentado na caça matriz aqui na sede, né? Realmente a gente tem que ir no campo, e por isso é tão importante ter o nosso time técnico trabalhando e falando com o pessoal da ponta. É um impulsionador também de inovação. A gente, inclusive, já seguindo com cafés, e o último exemplo, mas me apaixona, porque realmente é um café que a gente acabou de lançar, que é cultivado com o poder das abelhas, né? Eu falava que a gente tem que se inspirar nas soluções da natureza, e a gente enxergou que quando a gente tem abelhas polinizando o café é de melhor qualidade, né? Você precisa consegue fazer um cultivo menos agressivo, né? Mais regenerativo no solo, e dessa forma a gente alia, né, uma solução da natureza, algo tão simples quanto a abelha, como ter um café de melhor qualidade. Então aí tem um win-win, é uma criação de valor compartilhando para a natureza, para o consumidor e para a companhia também. Bárbara, eu vou tentar tomar um cafezinho, né? Porque você tem que ser nesse café, né? Ou Nespresso, podemos
Então, mas assim, você tem que me parar, porque vou descobrir esse poder das abelhas. Esse poder das abelhas é bacana, isso é uma bela história essa. Muito bom. Sérgio, na tua visão, né, agora, qual é o estado da arte da atividade de reciclagem dos equipamentos eletroeletrônicos, né, olhando hoje pontualmente? Você percebe que há mais aderência e engajamento do mercado em relação a tudo que já está acontecendo e você pode prever um aumento significativo? O engajamento e a aderência vem crescendo. Né? Dizer que nós temos 100% da sociedade engajada e aderente ainda não dá para a gente dizer. Né? Mas vem crescendo, eu acho que é um processo, tem que ter um início. Esse início tem sido impulsionado não só por leis, mas pelo aumento da consciência do consumidor, e a gente vai chegar numa situação muito melhor. O meu sonho é chegar numa situação como a gente tem no Japão, onde o consumidor nem considera a possibilidade de jogar algum produto eletroeletrônico junto com o lixo comum. Ele segrega tudo, ele já dispõe isso de maneira separada, e existem inclusive os fiscais do lixo, né? Então nós temos alguns exemplos que já foram relatados de gente que acidentalmente jogou no lixo, o fiscal vai lá e fala, olha, você errou, não era ali, você tinha que jogar no outro lixo, porque isso tem uma destinação diferente. Eu até ia te perguntar, se hoje no Brasil a ABRE tem um benchmark com outro país, e você expressou o Japão. É o Japão o Japão exemplo? É definitivamente o país mais avançado na logística reversa de vários produtos, inclusive do eletroeletrônico, né? Na Europa, a Alemanha é um dos países também bastante avançados nesse processo. São países que iniciaram essa jornada há muitos anos, né? A logística reversa aqui no Brasil, para muitos produtos ainda nem iniciou, para alguns foi recém-iniciado, e são poucos produtos que têm 20 anos ou mais de experiência na logística reversa. Agora, nós já temos um parque de boas empresas que fazem a manufatura reversa, mas ainda muito concentrado na região sudeste, né? E o estado da arte, né, para que a gente tenha a sustentabilidade com os 3 pilares da sustentabilidade, é que a gente leve essa prestação de serviço também para os 4 cantos do Brasil, né? Porque não adianta você ter a preocupação com o meio ambiente sem ter a preocupação social e financeira. E a preocupação social e financeira, ela acaba se manifestando à medida que você desenvolve mão de obra local, porque daí, além de você poupar o meio ambiente, deixando de contaminar, poupar o aproveitamento de recursos, né? Porque à medida que você reinsere esses materiais na cadeia produtiva, você deixa de consumir recursos não renováveis. A gente também pode gerar empregos, né? É o que a gente tem chamado dos empregos verdes. Então, trabalhar em conjunto com cooperativas de catadores, com associações, com prestadores de serviço locais que muitas vezes não estão preparados hoje para desempenhar a atividade de manufatura reversa, mas podem se capacitar, né? Com isso, além de você gerar o aspecto social da sustentabilidade localmente, você ainda reduz o custo total. Porque imagina você sair com um refrigerador, e é a realidade hoje, do norte ou do nordeste do Brasil, e trazer para o sudeste, porque as únicas empresas de manufatura reversa que têm condição de tratar os gases refrigerantes, né, o famoso R1, R12, estão localizadas no sudeste. Então você passear com um resíduo, com um produto, após o final da sua vida útil, só agrega custo. E esse custo é de quem, né? Existem muitas discussões. É do fabricante, é do varejo, é da sociedade como um todo. Porque no final das contas somos nós que acabamos pagando também uma parte dessa conta. Então, para que a gente tenha um processo realmente sustentável, precisa crescer essa rede de recebimento, desenvolver os fornecedores locais e garantir que, com tudo isso, o custo possa ser reduzido. Então, acho que esse seria o estado da arte, né? Muitos pontos de recebimento, pouca distância percorrida, prestadores de serviço de manufatura reversa qualificados, homologados, trabalhando não só com responsabilidade em relação ao meio ambiente, mas também responsabilidade trabalhista, né? A gente se depara com situações, né, quando você vê o pessoal manuseando eletroeletrônico, as famosas televisões de tubo, né, os televisores antigos. Ele tem fósforo ali dentro, que é um produto altamente contaminante, não só para o meio ambiente, mas que gera danos
para a pessoa que está manipulando, e as pessoas abrindo para aproveitar material, o tubo quebra, né? Os gases, como eu falei, refrigerantes, também se desprendem rapidamente e são eles que vão causar os buracos na camada do ozônio e finalmente as mudanças climáticas que a gente não quer que continuem acontecendo na intensidade que vem acontecendo, né? E é um grande desafio, né? Pela frente, É um grande para a gente desafio. conseguir essa estruturação toda e se alargar em nível nacional. Nossa, tem um caminho enorme ainda pela frente. Mas o engajamento vem melhorando, né? A prova disso, como eu disse, hoje nós temos 54 associadas que representam entre 85% e 90% do volume de produtos colocado no mercado. Então mostra uma preocupação bastante grande do lado dos fabricantes. Temos crescido bastante com a rede de comércio, com varejistas, distribuidores, e falta realmente um pontapé do consumidor final, né? Nós desenvolvemos aí durante o ano passado um selo Abre, né, que nós presenteamos, entregamos para os municípios, para os nossos parceiros, para que eles demonstrem essa preocupação, essa responsabilidade. É lógico que o meu sonho é que não só o selo da Abre, mas outros selos similares sejam colocados nos produtos, né, e que o consumidor, na prateleira, além de procurar qualidade, tecnologia e preço, ele procure pela sustentabilidade. E a hora que o consumidor falar, eu não compro esse produto porque eu não considero ele sustentável, porque não tem logística reversa, aí a gente começa a caminhar para o estado da arte. É absoluto. Então acho que... E programas como esse, esses diálogos, eu acho que são fundamentais, porque eles vão levando esse conhecimento, né? Muita gente que eu conheço e que vem conversando comigo sobre a logística reversa fala, puxa, Sérgio, então vou deixar de comprar os produtos que não têm uma destinação, né? E vou me preocupar com a destinação dos meus, né? Nós somos acumuladores, né? É muito comum o consumidor comprar um novo eletrodoméstico, mas na dúvida se ele é tão bom mesmo quanto promete, mantém o antigo numa gaveta. Eu sou um desses. Todos nós. Quem não tem um fone de ouvido, um celular, um computador, um teclado guardado? Tem quantos celulares guardados em casa? É verdade. Acabamos tendo, né? Então, eu acho que é uma mudança de cultura. E Sem a gente dúvida. tem que fazer o quê? Dar o exemplo, né? Eu converso com muita gente hoje em dia, está na moda falar de propósito, né? Todo mundo quer um propósito, todo mundo quer deixar um legado. E às vezes tem ações tão simples e que chegam a ser invisíveis, mas que feitas de maneira coletiva vão realmente deixar um legado para as próximas gerações. E eu acho que o descarte adequado dos produtos... Eu estou falando de eletroeletrônicos, mas vale para tudo. Para óleo combustível, para óleo lubrificante, para óleo comestível, para pneus, para latas, para embalagens, né? Não existe lixo, né? São matérias-primas colocadas no lugar errado. Exato. Vamos tentar aproveitar. Exatamente. E eu acho que dentro dessa tua colocação, Sérgio, a oportunidade que nós vamos ter de desenvolver esse projeto na Avenida Paulista, nós vamos atingir todos esses públicos. Nós vamos falar com o consumidor final, nós vamos falar com as escolas, ensino médio, vamos falar com as faculdades, vamos falar com o comércio em geral, nós vamos falar com o cidadão, nós vamos falar com a empresa. Então, a ideia é justamente fazer ali um projeto piloto, né, para que a gente possa, a partir daí, desenvolver uma ação mais agressiva com outros agentes envolvidos, mas toda a população necessária para atingir esse nível de sensibilização e conhecimento, a gente tem ali um exemplo eficaz, né? Então, acho que vai ser bacana essa nossa oportunidade de fazer algo em parceria na Avenida Paulista, usando como exemplo, né? E eu costumo dizer, tudo que acontece na Avenida Paulista repercute para o Brasil todo, então a gente vai ter ali uma dimensão diferenciada de aproveitamento de todos esses conceitos todos. Né? Livre, se eu posso acrescentar que aquela emoção de felicidade quando o produto novo chega em casa e a sensação de incômodo no descarte inadequado, ela pode acabar com um propósito muito bacana à medida que cada um de nós possamos entender o nosso papel nessa cadeia e fazer o descarte, e estimular, e comunicar, e alertar. Eu acho que nós temos que ser todos nós fiscais do planeta, né? Se nós alertamos as pessoas que estão no nosso círculo de contatos, no nosso famoso networking, eu acho que já é um bom legado que a gente deixa. Muito bacana. Bárbara, como você está avaliando a percepção da Nestlé
quanto à redução das emissões de carbono no seu ciclo completo de atividades. Vocês já têm esses indicadores? Já há algo em andamento na companhia? Como é que você percebe isso? A gente tem, desde 2020, né, o plano, o que a gente chama desse Roadmap to Zero, que é a jornada para chegar a zerar as nossas emissões líquidas de gás de efeito estufa. E para cada ano, né, a gente tem diferentes objetivos que devem ser cumpridos para entregar essa ambição. Então, a gente tem essa grande ambição até 2050 e a gente definiu objetivos interinos, né? Até 2030, metade dessas emissões, e até 2025, algumas transformações nas principais cadeias. Então, o que a gente está medindo hoje é as iniciativas que nos ajudam a transformar o negócio, né? Especificamente, por exemplo, quando eu falava da cadeia do leite, que a gente tem, né, a maior operação do leite globalmente, o que a gente precisa é transformar, né, a forma como a gente produz leite, né? E nesse sentido, a gente trouxe, por exemplo, esse aqui é um exemplo, a gente fez uma parceria com a Embrapa para definir, para ter e escrever juntos, né, um protocolo da pecuária leiteira de carbono zero, né? Então, o que a gente está fazendo? É um piloto com 8 fazendas para entender como a gente pode produzir o leite sem ter essa pegada. Então, são diferentes técnicas, né, que passam pelo cuidado do solo, cuidado animal, todo o ecossistema que está envolvido na produção do leite, para que finalmente esse leite tenha pegada zero. No momento que a gente entende quais são as variáveis, a gente começa a ter um protocolo que pode ser depois dividido com toda a indústria do leite, para que esse protocolo guie a transformação da indústria. Né? Isso um pouco que a gente está procurando, isso que a gente está medindo hoje, as iniciativas que são inovadoras e que nos permitem alavancar uma nova forma de produzir de forma regenerativa nesse caso. Então, hoje a gente está medindo muito as iniciativas pontuais de forma que a gente consiga aprender e alavancar e depois escalar essas soluções regenerativas. Okay. Então, muito no pulso, muito na aprendizagem e muito também com parceiros externos, nesse caso, a Embrapa. Uma curiosidade aqui, Bárbara. A Nestlé, em nível mundial, divulga, ao final de um determinado período, um documento baseado em todos os escritórios, todas as instalações mundiais para repercutir essas... Todos os anos a gente faz esse reporte, né, no começo do ano, primeiro trimestre, a gente divulga... Que é a somatória dos relatórios de todas as bases, as né? Iniciativas de todos os países. Então, isso é disponível, é acessível para todas as pessoas, está online aí. Então, isso é o que eu falava também muito sobre medir, corrigir, né? Aprender, corrigir e seguir escalando, né? E dar também transparência para entender que, às vezes, a gente também assume que a gente vai até certo ponto e a gente não consegue. Porque aqui também tem um lado importante da equação, né? E a gente, como mentalidade cartesiana, a gente tem dificuldade nisso, que a gente depende também da natureza, a gente trabalha com alimento. Então, como que a natureza vai reagir é o que a gente está tentando fazer, né? Quais são as novas técnicas de produção, como ela vai reagir. Por isso que, voltando a esse exemplo de cadeia leiteira, a gente está avaliando diferentes propriedades em diferentes biomas, diferentes formas produtivas de leite, para garantir que a gente tenha uma solução para diferentes formas, né? Porque cada um é cada um. Então, aqui a beleza da pauta de regeneração e sustentabilidade, que a gente as soluções são individuais, quase, né? E precisa ser entendidas quais são os fatores que ajudam a alavancar a escalabilidade de cada uma das soluções. E vocês têm, entre os prováveis, em outras regiões, diretorias como a sua, de sustentabilidade, vocês têm um diálogo permanente para construir essa troca colaborativa? Dentro do Board Global, a gente tem também uma rede de sustentabilidade que reporta direto para o presidente global, é uma mulher. E além disso, a gente tem o Conselho também de Criação de Valor Compartilhado, que é um conselho também com parceiros externos, que também estão ajudando a construir, a definir as áreas de impacto. Então, o que a gente faz, né? A gente faz a matriz de materialidade, que basicamente não é mais do que uma consulta pública
que pergunta para os diferentes stakeholders de diferentes áreas, envolvendo o governo, academia, enfim, ONGs, enfim, consumidores, inclusive colaboradores da Nestlé, aonde que a Nestlé tem que agir, o que a Nestlé tem que fazer. A partir disso, a gente define as prioridades, né? E uma das prioridades, voltando, é a agricultura regenerativa, outra é circularidade e assim mais. Tem várias, né? Assumindo também que a nossa maior prioridade é contribuir com a nutrição, né? A gente é uma empresa de alimentos, então isso é a base da operação. Isso já é quase... é o que a gente tem que fazer. E que as pessoas aprendem a conviver com a marca desde quando nascem, né? Então, ela está dentro das nossas casas. É um grande privilégio, né? E uma grande responsabilidade também para a Nestlé, sim. Sem dúvida. Sérgio, você nota, dentro de todo o contexto que você já nos apresentou, o bom envolvimento da indústria, comércio e público final para chegarmos a um completo viés da logística reversa e da economia circular quanto ao descarte dos produtos eletroeletrônicos hoje? Definitivamente estamos numa curva crescente. E eu acho que talvez nesse sentido da cadeia, né? Os fabricantes foram bastante responsabilizados por esse processo, se mobilizaram. Há um grau de conscientização dos fabricantes? Existe um grau muito importante, não só pela preocupação com relação à sustentabilidade, nós estamos falando, os associados à ABRE, né? São praticamente todas empresas multinacionais com uma preocupação bastante grande em relação à sustentabilidade, com exemplos muito similares ao que a Bárbara estava contando, né? Boards, comitês específicos, equipes dedicadas a esse processo. E, finalmente, a gente vê o comprometimento à medida que eles estão dispostos a custear todo o sistema. A única fonte de renda da ABRE são as receitas vindas das mensalidades e dos pagamentos feitos pelas associadas. Então, elas custeiam todo esse processo. Então, aí a gente vê que existe uma preocupação. O varejo começa a se mobilizar, eu vejo cadeias varejistas bastante preocupadas, até porque eu falo como consumidor, né? Eu não gostaria de comprar de uma empresa que não recebesse o meu produto velho. Né? Eu não tenho o que fazer com o produto velho. E se eu sou consciente, eu não vou jogar no lixo. E daí o melhor caminho é encontrar alguém que receba. Né? Então, isso vem aumentando. E, por fim, o consumidor vem melhorando a consciência, mas eu acho que ainda estamos bastante longe de uma situação adequada, né? Eu acho que, como a gente já falou bastante aqui hoje, né, tem muitas iniciativas a serem desenvolvidas. Acho que envolvimento de mídia, dos fabricantes, da rede varejista e de nós como cidadãos vai mudar essa realidade no país, né? Então, eu vejo um futuro promissor. Bacana. Não, pelo tudo que você descreveu, né, e pelo que a gente já começa a perceber essa distribuição de tantas operações pelo país, a possibilidade de crescimento de tudo isso e ao mesmo tempo a sensibilização dos envolvidos é muito clara, né? Então, mesmo junto ao governo, um apoio bastante grande, né? Porque vários programas que foram lançados pelo governo, como Rios Mais Limpos, Lixão Zero, tem uma participação importante do descarte, né? Os produtos que são descartados de maneira inadequada vão parar nos lixões, vão parar nos rios. Então, tudo isso tem uma conexão forte, né? Acho que a gente tem que continuar nesse caminho, né? Aliás, é um caminho que não tem volta e a gente precisa incentivar cada vez mais. Muito bom. Muito bem. Muito bem, dona Bárbara, senhor Sérgio, já estamos chegando ao final desse nosso episódio e agora vocês têm uns minutinhos para dar seu recado final, né? Como é que entenderam essa participação aqui conosco? Por favor, Bárbara. Uau, recado final, uma grande responsabilidade, né? Eu só compartilhar, eu acho que a partir da minha experiência, o que tem sido essa jornada de contribuir para a conscientização interna e externa de sustentabilidade e agora regeneração para acompanhar. Eu acho que a primeira é entender que essa agenda não é uma agenda separada. Eu comentei contigo no início, eu acho que é uma agenda da companhia como um todo, integrada em diferentes áreas, então todo esforço é pouco para entender e para levar essa agenda a um nível alto e depois que baixe, né,
a nível de iniciativas concretas, porque o que a gente precisa realmente é concretude nessa agenda e talvez é muito importante o compromisso, muito importante, né, as grandes ambições, eu acho que setam aí uma direção de longo prazo, mas o que a gente precisa agora como humanidade, como planeta, são ações, são iniciativas concretas que nos permitam realmente ver como a gente chega num lugar melhor do que a gente está. Então, essa integração de áreas é fundamental. Eu acho também que quando a gente pensa em integrar, parece algo muito complexo, parece algo que vai ser difícil, que a companhia vai demorar séculos, né? Eu acho que a gente tem que entender de novo que sustentabilidade começa, né? Grande mudança, na verdade, uma mudança não começa nunca grande, começa pequena. Então, valorizar os pequenos esforços, porque a gente aprende muito como companhia, inclusive os colaboradores, a nível de talento, de desenvolvimento de talento é fundamental. Mas começar pequeno é uma grande sacada para essa agenda, porque a gente aprende e a gente escala, né? Então, não ter medo de começar mesmo pequeno, porque a gente consegue aprender e escalar depois, chamando parceiros que nos ajudem a entender aonde que a gente pode melhorar. E esse é o meu último ponto. Eu acho que a colaboração nessa agenda é fundamental. Sem essa colaboração, eu acho que a gente não vai conseguir, né? Embora eu sou como o Sérgio, eu tenho uma mentalidade muito mais positiva, sonhadora, né? Os realistas não nos trouxeram... A gente não estava nessa área, né? Os realistas não nos deixaram num bom lugar, então agora é o momento dos sonhadores para realmente a gente entender que é possível. Mas eu acho que é possível sob um novo olhar, né, de colaboração e talvez de mais humildade, de entender que a gente não vai fazer tudo sozinho, que a gente precisa de outros e de mais transparência. Então, agenda integrada, muito começar pequeno para fazer grande e colaboração uma vez que a gente entende o que a gente tem que fazer. É bacana que quando você sonha e tem uma empresa que você consegue construir, aí o sonho vira uma super realidade, né? Quando eu falo que a gente é privilegiado, no caso da Nestlé, de operar num negócio de alimento que tem um sistema tão grande, é lindo. Alimento, trabalhar com comida é gostoso. Impacta não só o corpo, impacta as relações, impacta tudo. Então, e particularmente impacta a nossa casa, que é o planeta. Então, é um privilégio e ao mesmo tempo uma responsa, mas vamos juntos. Obrigada pelo convite. Obrigado a você, Bárbara. Sérgio. Lívio, bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. E Bárbara, muito obrigado pela deixa. Eu sou realmente um sonhador, né? Mas eu acredito que na vida da gente, a gente atinge os sonhos quando a gente usa esse sonho como inspiração e motivação, convertendo em ações para que façam a gente chegar até o nosso sonho, né? Então, o meu sonho é que realmente a audiência que está participando aí desse podcast possa descartar os conceitos antigos, fazendo um trocadilho, reciclar suas ações e efetivamente mobilizar todos os esforços como cidadãos para conscientizar as pessoas à nossa volta e garantir com que nós façamos o descarte de todos os produtos, mas é lógico que em especial eu falo do eletroeletrônico, de maneira consciente, porque isso vai fazer diferença. Isso vai criar uma sensação de propósito, vai criar a possibilidade de que a nossa geração seja vista como uma geração que mudou o curso da história no que diz respeito à gestão de resíduos sólidos urbanos, né? Eu acho que é um papel importante, é dignificante, eu acho que dá muito orgulho a gente poder daqui a alguns anos, contando aí para as próximas gerações, que nós escrevemos parte desse capítulo. Como é que pode começar, né? Com eletroeletrônicos é entrar no www.abre.org.br, onde a gente tem uma parte do nosso website, da nossa webpage, dedicado à localização dos pontos de descarte. Você coloca o seu CEP, de onde você está, da sua residência, e o tipo de produto que você quer descartar. E ele vai listar uma série de pontos de recebimento mais próximos da sua residência, ou do ponto onde você está, para que você busque e faça o descarte, né? E além dessas, nós temos uma série de outras iniciativas. E o meu segundo sonho é a gente desenvolver o projeto em conjunto com o Paulista Viva e transformar isso uma referência mobilizadora aí da sociedade. Esse não é mais um sonho, viu? Já é realidade. Então, ótimo. Já vamos fazer estamos mobilizando as ações. Já estamos mobilizando isso. Olha, falar com vocês com essa perspectiva só me dá alegria. Me sinto muito lisonjeado em tê-los aqui.
e compartilhar desses sonhos, né? Porque são sonhos que nos habitam, né, no nosso coração, na nossa alma, há muito tempo, que tem essa percepção de estar hoje jogando um bom jogo, né? Um bom jogo da vida, né? Um bom jogo da cidadania, né? Da compreensão da fórmula sustentável de como a gente vai sobreviver neste planeta, na nossa Terra, e pensar nas próximas gerações, né? Eu que tenho netos, então eu tenho que estar olhando para eles e projetar qual será o futuro dessa geração que nós é que vamos ainda ajudar a construir, né? Nós estamos encerrando então o nosso programa, mas antes eu queria deixar alguns agradecimentos importantes. Primeiro para a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque, que acreditou no nosso projeto. A diretoria da Abrainc, na pessoa do seu presidente, Luiz França. A diretoria do Sindiprestem, na pessoa do seu presidente, o Vander Morales. Aos nossos queridos técnicos, o Zé Carlos e Alberto. A nossa equipe super de apoio, a Ali Monteiro, o Augusto Roque, o José Fernandes, a Michele Belfiore. E ao time da GBR Comunicação, que está aqui representado pelo Vitor Rabelo. A todos vocês, não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify, da FIP, no canal do YouTube e também da Abrainc, do Sindiprestem, também em todas as redes sociais. Agradeço aos nossos dois convidados. A Bárbara Sapunar, diretora de Sustentabilidade e Comunicação da Nestlé, ao Sérgio de Carvalho Maurício, presidente da ABRE, Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos. Vocês foram perfeitos. Muito gostoso estar com vocês nesta mesa de diálogos. Agradeço a você que nos acompanhou neste Diálogos ESG-FIP, com patrocínio da Abrainc e o apoio do Sindiprestem. Até o nosso próximo episódio.